Escola Bíblica da Alma, graça e paz, que bênção ter você aqui comigo. Vamos juntos para uma semana poderosa. Declara aí comigo, porque, querido, não só a gente estuda a palavra do Senhor, mas a gente declara essa palavra. Teremos uma semana sobrenatural, porque esse é o nosso Deus e Ele tem novidades para o nosso coração, amém? Então, você que recebe essa palavra, já fica aí alinhado comigo, porque essa semana um estudo forte sobre fundamentos espirituais. E eu quero te convidar a essa experiência de ser edificados. Nós estamos aqui educando a nossa alma com a palavra de Deus. Quem vai governar a nossa vida é o Espírito Santo. Então, nós temos que subjugar a nossa alma ao governo do Espírito. Ele sim, queridos, que tem que estar te direcionando. Vai para a esquerda, escuta a voz aí dele, ó. Vai para a direita, filho. Agora você para e agora você avança. Quantos estamos discernindo a voz do Espírito? Então, quero te convidar. Por quê? Porque o lugar almático, ele perde tempo. É triste, mas quantas vezes a gente perde tempo com tantas coisas, coisas até lícitas, querido, mas que você tem que ter um cuidado muito grande para não se distrair, não ficar o tempo todo buscando outras coisas, ao invés de buscar primeiro o reino de Deus, a palavra do Senhor. Nós precisamos temos que procurar, querida, estar nesse lugar como obreiro aprovado diante de Deus, aquele que maneja bem a palavra, porque é a palavra que vai ter o recurso necessário para a tua vida. E falar de fundamentos espirituais é justamente isso, te trazer aí a memória de quem te governa é o Espírito Santo de Deus. É Ele, queridos. E assim como o homem espiritual discerne as coisas espirituais, um homem carnal só discerne através da carne dele. Então, nós precisamos estar acessando esse lugar de entendimento da parte de Deus, de que aí sim, buscamos o Senhor, olha, e todas as outras coisas, e Deus te revela, Deus vai te transformar, queridos. Quantas coisas, Deus tem sabedoria para a tua vida. Então, cuidado, não se distraia, não perca tempo com outras coisas, não tire o foco da doutrina bíblica. É necessário, primeiro aqui, tudo passa pelo crivo. Eu costumo dizer, eu não tenho opinião nenhuma, querido. Tudo que eu busco, entendo ainda muito pouco, porque o tempo todo a gente vai crescendo, amém? Que eu acho tão importante eu ser aquela pessoa que o tempo todo quero aprender. E é necessário assim. E eu vejo que com a palavra de Deus, então, ela é tão profunda. Mergulha, queridos, nela. Aí sim, você vai buscar todas as demais respostas para a tua vida. Então, eu quero te convidar aqui a estar nesse estudo poderoso. Você que está chegando, inscrito novo, novo aluno aqui da Escola Bíblica da Alma, seja muito bem-vindo. Obrigada pelas mensagens de carinho que eu tenho recebido. Poxa, Deus continue abençoando a vida de vocês. E também, queridos, toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, porque de mim eu não tenho absolutamente nada, mas é dele. E é por Ele, querida, é por meio dele que é todas as coisas, inclusive a Escola Bíblica da Alma. Amém? Então vamos lá, queridos, hoje nós vamos começar essa série de fundamentos espirituais, porque nós estamos aqui atentos ao que Deus está fazendo. Você está participando aí dessa obra linda que Deus está fazendo. Deus tem feito muitas coisas e quer contar com você, queridos. E essa série, na verdade, ela surgiu em meu coração para que a gente pudesse estar dividindo algumas coisas sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo acerca de fundamentos, porque estamos falando, né, num ano na construção, então eu tenho buscado em Deus alicerces
que são fundamentais, que são a base, porque ele é a pedra angular da nossa vida. Então, quais são, os queridos, a nossa identidade espiritual? Qual que a gente pode entender que são aquilo que firma a nossa fé em Cristo Jesus? Então, a gente vai falar desses pilares, se é que eu posso dizer assim, princípios que a palavra de Deus vai nortear o Evangelho de Cristo e que dele nós não podemos jamais se afastar. Amém? Então quero te convidar a ler comigo Hebreus, que vai ser ao longo dessa semana a nossa chave principal. Amém? Vamos estar falando sobre Hebreus 6, capítulo 6, aí do verso 1 ao 3. Amém? Vamos lá, gente. Então vamos começar. Por isso, pondo da parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, e o ensino dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Aleluia, querido, que palavra, que chave. E nós vamos estar aqui ao longo dessa semana dividindo em alguns aspectos, em algumas pautas de estudo, algumas lições muito importantes para a nossa vida. Primeiro, os princípios elementares da doutrina de Cristo, são os fundamentos espirituais. E ele vai dizer, o escritor de Hebreus, para a gente também, que nós estamos o quê? Não deixando nos levar para o que é perfeito e não lançando de novo, ou seja, já existe uma base específica e ela é arrependimento das obras mortas, que é o que nós vamos ver hoje, vamos falar a respeito do arrependimento, da fé em Deus. Olha quantas pessoas têm fé aí, fé em tudo quanto é lugar, querido. Até na planta estão tendo fé, mas aqui está dizendo que é a fé em Deus. Querido, vai falar do ensino do batismo. É um só batismo, querido, em Cristo, mas ele tem, olha, os seus vários batismos, porque tudo é nele. Nós vamos entender quais são os batismos que Deus tem para a nossa vida. Sobre a imposição das mãos. Quando Milene, que eu tenho que impor as minhas mãos? Quando eu tenho que deixar de impor? Será que alguém pode botar a mão na minha cabeça, orar por mim? Quem é que pode estar orando? Querido, Deus está te chamando. Amém? Aí para você estar continuando essa obra gloriosa de Cristo aqui nessa terra, em nome de Jesus. Então nós vamos impor as mãos, que tem uma bênção especial aí nas suas mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Exatamente. Você está pronto para prestar contas ao Senhor? Existe um tribunal de justiça, querido. Ele vem. Amém, queridos? Ele vem. Então é isso que nós vamos estar estudando e eu quero discernir alguns lugares com você hoje. Vamos lá. Primeiro, o arrependimento. O arrependimento, ele tem um papel fundamental na nossa vida. Para a fé em Cristo Jesus, que a gente tem a nossa salvação, amém? Então, não existe, na minha concepção, a fé genuína, ela está ligada a um verdadeiro, de fato, arrependimento, e a gente já falou numa aula especial que arrependimento não é esse remorso, eu fiquei com vergonha do que eu fiz de errado, chorei tudo. A alma gosta desses lugares, querido, mas arrependimento é mudança de vida, é mudança de caráter, é estar numa atitude de afastamento do pecado, amém? Isso é o arrependimento. E eu quero te lembrar que, para você que quer anotar aí algumas chaves, porque aluno da escola bíblica da alma é uma bênção, anotam tudo. Depois ainda vem aqui, Milene, foi isso mesmo? Glória a Deus, querido, pela tua vida, amém? Primeiro tá lá, queridos, a mensagem de João Batista, que foi o precursor. É ele que vai trazer a revelação desse evangelho. E Mateus 3:1 está dizendo pra gente, né?
Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado, olha, o reino dos céus. Olha que forte, querido. O reino dos céus está próximo, a vinda do Senhor, e lá já pregava em toda a Judéia, ali no deserto, João Batista, e muitas almas vinham, se convertiam, se batizavam, que inclusive vai ser também aqui um dos temas do nosso estudo, amém? Então é necessário que a gente entre nesse lugar conforme João Batista, que já tinha preparado esse caminho para a mensagem em Cristo Jesus, amém? E o próprio Cristo, ele vinha após ele, para batizar, não só em águas, mas ele, em Cristo, veremos os batismos que nós teremos nele, amém? E assim que Cristo, ele começa seu ministério, porque aí vem João Batista, anuncia, Cristo vem, e junto ali, o próprio João batiza Jesus, né? Ele cumpre toda uma ordenança, nós vamos ver sobre isso, mas a mensagem continuou sendo clara. Evangelho é arrependimento. Está lá em Mateus 4,17. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Daí adiante, Jesus começou a pregar. É isso, querido. A mensagem de João, né? Trazendo depois o próprio Cristo, essa mensagem do Evangelho, e posteriormente, os discípulos de Cristo, os atos, né, dos apóstolos que estavam lá fazendo em prol do reino, também, queridos, traziam a mesma mensagem. Está lá em Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltes para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, a qual lhe foi designado Jesus. Olha, querido, essa é a mensagem do Evangelho. Cristo, arrependimento. Amém? Então nós precisamos entender e viver o arrependimento diário na nossa vida. Eu deixei também, queridos, aqui anotadinho em Lucas 24:46, porque se foi com João Batista anunciando o Evangelho, né, sendo precursor, depois vem Jesus trazendo a mensagem do arrependimento. Os seus discípulos continuaram a mensagem do arrependimento, e a igreja continua, querido, falando sobre arrependimento. É a base do Evangelho, que está lá escrito. Está escrito que o Cristo haverá de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, em que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados e de todas as nações, começando por Jerusalém. Queridos, aqui a Lucas vai novamente trazer claro o que Jesus já deixou para toda a tua igreja, né? No ir de pregar o Evangelho, que é a verdade de pregar o Evangelho do arrependimento a todas as pessoas. Nós somos seres humanos ruins, com uma índole ruim, somos carnais, tem uma natureza destruída, pecaminosa, e nós precisamos dessa verdade do Evangelho. É ela que vai sarar, ela que vai curar, é ela que vai libertar. Todos os dias nós somos limpos pela palavra do Senhor, então nós precisamos buscar o arrependimento diário. E eu gostaria que a gente pensasse hoje, se essa é a missão, eu estar aqui hoje pregando a respeito do arrependimento, você pregando também a respeito que nós estamos no corpo de Cristo, somos igreja do Senhor, eu quero te lembrar que nós precisamos viver o arrependimento. Milene, qual é a prática do arrependimento? E aí que eu gostaria que você discernisse alguns lugares comigo para que a gente hoje saia dessa aula com exercício prático. Como eu vou entender, desfrutar do que a palavra de Deus diz a respeito de arrependimento se eu não estou vivenciando esse fruto maravilhoso na minha vida, amém? Então, primeiro, querido, eu preciso identificar quais são os meus pecados. Você já tem a sua listinha aí de pecados de estimação? Olha, Milene, isso eu faço de errado, isso aqui realmente eu sou atraído porque me dá prazer. Olha,
esses lugares perigosos, queridos, em nome de Jesus. Então, a gente sabe que é pecado. Uma criança que ela já começa a discernir entre o certo e o errado, quando ela erra, ela sabe que ela está errando, querido. Ela tem consciência e muitas das vezes faz sabendo que é errado. E isso é pecado. Então, para a gente ter aqui um norte maior, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Assim, você lembra lá de Adão e Eva? Adão pecou, logo se escondeu. E é exatamente esse lugar. Quando a gente peca, a gente se afasta do Senhor. E logo vem o Senhor dizer: onde estás, Adão? Então, queridos, o Senhor está preocupado com que você se aproxime dele. Mas é necessário que você entenda qual é o lugar que te afasta de Deus. Será que é na tua, hoje, relação com você mesmo, na relação com o outro? Porque às vezes é vaidade, soberba, orgulho, inveja, mentira, engano, tantas coisas, cobiça. Qual é o lugar pecaminoso? Uma idolatria, seja outros deuses, ou seja, o dinheiro, a pessoas. Às vezes é no relacionamento mesmo, com o outro, consigo, que manifesta pecados na nossa vida, a gente vai deixando brecha. Milene, na minha vida emocional, quantas coisas, queridos, que a gente deixa, lugares áridos, terríveis, pecaminosos, e aí a gente vai sendo levado por esses prazeres terríveis. E a nossa alma, infelizmente, se destrói com essa natureza carnal. Mais do que isso, o que a Bíblia está dizendo a respeito de determinado lugar que você tem que estar e você está em outros? Porque pecado é isso, querido, tudo que eu faço em desobediência ao que está escrito, em desobediência à lei do Senhor que te protege. A única coisa que te protege na vida é a lei do Senhor, é a Bíblia Sagrada. Aquele que teme ao Senhor e guarda os mandamentos, esse querido, o que ama a Deus. Então, aquele que ama a Deus será também amado, pelo Senhor. Então, nesse lugar que eu preciso estar guardando, temendo, é um lugar que eu estou de acordo com a lei. Então, o que está acontecendo na sua vida? Por quais lugares, quais caminhos que te afastam do Senhor? E às vezes em áreas específicas. O que a palavra de Deus está falando sobre a sua vida financeira, sobre emprestar dinheiro, sobre dever? O que você sabe? O que a Bíblia vai falar a respeito do teu casamento? Você como mulher, como homem? Como que tem que ser essa relação? Então eu tenho que estar aqui pautada. A Bíblia está dizendo o que a respeito de como criar os seus filhos? Vocês estão criando no caminho de Cristo? Estão entendendo os papéis familiares? Queridos, eu preciso entender aqui para que eu não me afaste e não peque contra o meu Senhor. Pelo contrário, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é interessante que a gente coloca aqui, coração, a batida, oh aleluia, a canção favorita do Senhor, as batidas do teu coração, mas ele está aqui, olha, sistema límbico das nossas emoções, nosso cérebro emocional, sua vontade, seus desejos, e como que você tem, por isso que eu comecei a pontuar a importância da palavra do Senhor. Eu preciso me arrepender desses lugares, de não estar tendo um bom relacionamento, de não estar educando os meus filhos de acordo com a palavra de Deus, de estar dando brechas, porque resistir ao inimigo, querido. Então, para eu resistir, primeiro eu me sujeito a Deus. Só há essa forma, eu sujeito a Deus e eu resisto ao diabo. Mas eu preciso me sujeitar ao que a palavra de Deus está me dizendo. E tantas outras coisas na sua vida, seja ela de forma íntima, seja ela de forma social, profissional. O que Deus fala que você tem que ser como profissional? Porque, queridos, é para a glória de Deus tudo aquilo que a gente faz.
Então você tem estado com a lei do Senhor para que você possa entender e discernir quais são os seus pecados, quais são os seus erros, para que você saia desse lugar, para que você seja alinhado pelo Espírito Santo. Escute aí, ó filho, vai para a esquerda, vai para a direita, filho, para, filho, agora avança. É isso. Deus tem um relacionamento para nossas vidas, amém? Então são esses lugares que eu preciso deixar, amém? Você tem um ministério que Deus lhe entregou. E um deles também aqui, olha, o ministério da palavra do Senhor. É necessário que a gente esteja nos aprofundando. Inclusive, tem aí um pedido da série Ministérios, amém? Já a gente vai estar colocando aí, queridos, né? Vamos estar estudando juntos e colocar no ar aqui na Escola Bíblica da Alma, amém? Tá anotado, viu? Vamos lá, gente. Então, eu preciso mudar a minha vida com arrependimento. Se eu não quero ser dessa forma, eu quero melhorar, eu quero avançar, me perdoe, amém? Porque esse é o lugar de quem entende, o lugar de quem confessa e o lugar de quem muda. Diga comigo, olha, eu entendo, eu confesso e eu mudo. 3 passos rumo à felicidade. A gente que gosta tanto de passos, você precisa desses 3 hoje. Você entendeu sobre a obra do arrependimento? Como um pilar de quem é espiritual, um fundamento espiritual na sua vida? Agora a gente precisa da prática dele. Então, do entendimento eu confesso, né? Eu confesso ao Senhor. Eu confesso às vezes ao meu próprio irmão em Cristo. Irmão, vem cá, me perdoe. Pensei isso. Será que nós estamos entendendo que nós vamos estar nesse lugar, querido? Buscando ao Senhor, tendo que estar de acordo com a palavra de Deus e viver em santidade, é isso. É buscar essa santificação que vem através dele. Amém? Então, é esse lugar que nós precisamos estar, querido. Não só confessando, mas mudando o posicionamento. Eu não posso ser com o meu irmão da mesma forma como eu sempre fui. E a cada momento, por mais que ele possa me perdoar 70 vezes 7, eu não preciso estar nesse lugar. Em nome de Jesus, eu posso mudar, eu posso ter uma nova perspectiva sobre tudo isso que Deus tem nos dado. Amém? Queridos, e para finalizar, eu quero só trazer aqui, né, 2 exemplos que eu amo. Meu Deus, como fala o nosso coração, né? Queridos, um tá lá em Lucas 15, 21, do filho pródigo, onde essa parábola, né, Deus vai nos contar essa mensagem de transformação do filho novo aí, queridos. Eu sei tudo, eu vou sair da casa do meu pai, eu quero minha herança, eu quero os prazeres. Queridos, depois, o melhor tombo que ele poderia tomar na vida dele, né? Ele caiu em si, né? Queridos, ainda bem que Deus, ele abate o orgulhoso, o soberbo. É Deus que abate o orgulhoso e o soberbo. Porque quando a gente cai em si, que tombo maravilhoso. Se você hoje aqui na Escola Bíblica está caindo em si, Milene, tem coisa para mudar na minha vida. Que tombo especial. Saiba que é da parte de Deus. Porque só tem alguém que engrandece gente orgulhosa, que gente que não quer mudar é o diabo. Só ele, querido. Só ele quer que você... é isso mesmo, você tá certo, não tem nada a ver. É ele que gosta disso. Agora Deus fala, olha, se conserta. Porque eu tô aqui corrigindo, porque eu te amo. Coisa mais linda a gente saber que Deus nos corrige porque ama. Porque um bom pai, quem é pai e mãe aí sabe, a gente corrige com aquele amor. Fala, filho, não vai por aí não, filho. Porque aí é muito perigoso. Eu não quero te perder, né? O bom pai faz isso e acolhe, quer ver a instrução. Então, ele cai em si e aí ele diz, né? O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho. Querido, ele entendeu tudo, confessou e mudou. Que retorna a esse lugar de humildade na busca por um pai que estava lá, fez festa, aleluia. Esse é o amor de um pai. Mas eu quero te trazer de um estado deplorável que ele viveu, porque assim é o distanciamento que o pecado nos leva sem arrependimento. Até, queridos, né, tudo que havia feito e depois quando voltou para um lugar de honra, que é esse o lugar que Deus tem para as nossas vidas, amém? De honrarmos o Senhor e por isso nós somos honrados.
por ele, em receber tamanha graça imerecida. Queridos, e eu coloquei também aqui para a gente só lembrar Davi. Que inspiração! Só quero lembrar de Davi porque ele nos inspira ao arrependimento, querido. Um homem que errou muito diante de Deus, mas se posicionou a estar ali, diante do Senhor, sempre prostrado, colocando as suas culpas diante de Deus, Senhor, até os pecados que eu não sei, Senhor, que me são ocultos, Jesus, né? Ele pedia perdão a Deus. Então, olha que interessante que Jesus sabe aquilo que você é lá no fundo, Deus sabe, o Espírito Santo sabe, mas aquilo que às vezes a gente também não sabe, não tem acesso, é o não consciente. Mas Davi diz assim, né? Tá lá em Salmo 32. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu me perdoaste a culpa do meu pecado. Esse entendeu que caiu, adulterou, errou, assassinou. Ele entendeu. Porém, depois de confessar, aquele que pode te perdoar de todo pecado, que é só Jesus, querido, ele também, querido, muda. Amém? Ah, Milene, nessa terra vai ter batalha, vai ter todos os dias. Alimente o teu espírito. Acorde hoje falando, eu vou alimentar o meu espírito, vou deixar minha carne bem enfraquecida, só para a gente poder passar aqui nessa terra, porque já tem corpo glorificado, inclusive aqui o último tema, querido, juízo final, ressurreição de mortos, tal. Em breve, tudo isso vai acontecer, não sei se já vai acontecer já, Jesus já tá voltando, pode ser amanhã, pode ser depois, mas em breve, muito em breve, nós vamos estar vivendo toda essa grande realidade com a glória do Senhor. Amém? Então, quero te convidar hoje que eu e você possamos estar nesse lugar de arrependimento diante de Deus todos os dias, na prática daquilo que distancia. Faça a sua listinha. Não faça a listinha de desejos hoje, não. Faça a listinha dos pecados que você tem que abandonar diante do Senhor. Faça a listinha daquilo que te afasta de Deus, daquilo que é contrário à lei do Senhor. E se alguma coisa ainda, por motivo de você não souber algo específico, querido, se aprofunde na palavra. Deus tem as respostas para a tua vida, amém? E a gente vai seguir aqui. Não o nosso coração, mas o Deus do nosso coração, amém? Te espero amanhã, porque a nossa fé não está em qualquer lugar, não. A nossa fé está em Deus, amém, gente? Tchau, até!